Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Bem-vindos todos vós, bem-vindos mais uma vez todos vós, bem-vindos mais uma vez todos os seres que estão aqui, invisíveis aos vossos olhos, mas absolutamente visível naquilo que diz respeito à grande ciência natural da vida, o ser da natureza humana e espiritual do que sois e que todos que aqui estão, inclusive todos nós aqui, inclusive todos, já que este bem-vindo, o soar deste bem-vindo, como sempre tratando, é absolutamente presente e constante. E este bem-vindo que sempre tratamos, que podemos desligar um botão do bem-vindo ou ligá-lo, ele é um bem-vindo permanente. Então saiba que na ciência da possibilidade, toda ciência se baseia na possibilidade. E todos que aqui estão reinando é a possibilidade. Todos vós e todos nós, desde que não haja possibilidade, não há reino. Então, algo muito intrigante. Podemos tomar um banho de cachoeira e procurar água, porque estamos com muita sede. Assim é este bem-vindo para todos nós. Este bem-vindo que soa para todos nós, que nos torna possíveis, que nos torna existenciais e possíveis. Então, olha, em todos os espaços, de todas as impossibilidades, o possível reina. Então, se este possível de todos vós reina, em outros espaços, outros possíveis o reinam, e são sustentados para reinar. Ora, o grande tratado de todos aqueles que se apresentam e se expressam aqui, que é um ser da natureza humana e espiritual como todos vós, que pode escutar esta voz, e esta voz é de um mecanismo, mas apenas um mecanismo. Esta voz diz respeito a um ser da natureza humana e espiritual que se expressa entre todos vós. Se isto, deste modo, é existente, então esta ciência de fundamento faz-se valer, então, que seja o Espírito que se manifesta, aqui reina entre todos vós. Quer dizer que, a partir da invisibilidade deste campo de vida de encarnados que todos vós, o que continua, filhos desta vida, o que continua, será que poderia ser isto, por aquilo, por tudo que é modo possível? Então esqueçam toda a humanidade. Esqueçam todos os bilhões de seres que existem. Então, um grande conselho, sois vós existente cada um. Um não tem existência dentro de outra existência. Então, cada um de vós é a existência própria, máxima do manifesto. E de que ela, por si mesmo, se ela não disser o que é, quem vai saber? Será que é Abigmael que aqui está se expressando por vós? Será que Abigmael vai ter a leitura de cada um do que seja, quando aqui não mais estiver neste campo de vida de encarnados? Então saibam disto. Saibam disto. Para daquilo que pudesse encarar melhor ou maior entre todos vós, entre tudo o que existe, saibam, um só. Mas aí tem um só, bilhões de um só, porque é um só que vai passar deste reino para outro, do outro reino para outro, do outro reino para outro, um só. Já que neste um só, existem todas as impressões possíveis deste um só,
Quer dizer que outro, um só, que dormita convosco por todo século e século e século, amém, tenho todas as outras, que condiz com o quê? Que só no reino deste campo de vida pode estar juntos. De outro modo, os campos são direcionados para aquilo, para a vertigem daquilo que um tem todas as impressões do que é. E que utiliza todos os senões daquilo que adentra e de que o sustenta para ser, para existir, para estar e ser uma possibilidade. Isto é muito simples. Então, resume-se assim. Se quiserem saber como é, fechem os olhos e digam para vós mesmos tudo o que quiserem, haverá uma resposta. Haverá uma impressão daquela pergunta. Pergunte para o outro. Ele vai ter outra resposta, outra impressão. Existe, por acaso, uma combinação de impressões que são parecidas, nunca propriamente totais. E no que diz respeito a isso que tudo que tratamos agora, retornando ao começo do que tratamos, sois expressões vivas da possibilidade. E se essa possibilidade está existindo um por um aqui, é porque estão no interior de uma cachoeira límpida, procurando água para beber. Ora, se forem para outra cachoeira límpida, vão estar com sede de água. Então quer dizer que estamos aqui simplesmente para acontecer um milagre. Só saber que cada um só, que é um só, dos bilhões de seres, e de que entre toda a anatomia que possa existir, toda a aparência anatômica, há uma diferença muito grande. Mas há algo que sempre será. Este sempre será é o que nos interessa muito. E aqui não estamos por uma preleção, nós estamos aqui pelo contágio. Apenas para bater no ombro e dizer, estar na cachoeira, estar morrendo de sede. Então saibam, se só numa questão aqui para cada um de vós e de todos nós, estar existente, é porque já estão na cachoeira existencial. Se abandonamos a cachoeira dentro dela, abandonamos ela dentro dela, e morremos de sede neste mundo, o que quer dizer isso? Que podemos estar dentro da cachoeira e ter a impressão que não estamos. Então, mas algo que podemos salientar sempre, para todos vós e todos nós e todos os seres que estão aqui, há centenas, que poderiam encher uma basílica inteira, como já dissemos, e neste campo de vida de encarnados, pouquíssimos um, mas não importa, falamos com um. Qual é a diferença de tratarmos o que estamos tratando agora? Para 1, para 10, para 1000 ou para 5000? O importa é que tratamos para um, não para a coletividade que está aí, não para todos que estão aí, para um. Então, na questão do princípio, no fundamento de que estão aqui, o fato disto por si só diz que é algo inacreditável. E se é por acaso, onde estão aí, daqui a pouco esta cadeira estiver vazia, olha, de onde estarão? Então saibam, sempre é algo muito intrigante. Se é algo provisório nesta terra, e que estamos provisórios, então temos um alerta para nós e para todos. Escuta, estamos provisórios. Se estão provisórios aqui, o que vou edificar aqui dentro se está provisório? Então, para cada um de vós, o fator de estarem, o fator
existenciais que sois, significa quase tudo, quase que a totalidade do milagre. Onde vamos buscar outro? Se estamos no milagre de uma residência, de um planeta, se estamos no milagre que nós estamos consignados de todos os elementos deste planeta, e se dentro do inimaginável, de toda a potência de que possa sustentar o universo inteiro, de tudo que importa, não importa, porque há universo suficiente para ser interminável. Então, do quesito, sempre, tudo que possa procurar do que vai ser depois, feche os olhos, vai ser isto. Ninguém, por competência ou não competência, agora, daqueles que se avizinham de vós, que estão bem próximos, não vão pagar os vossos pecados. E os pecados para nós não significa algo que está dentro do comportamento humano. O grande pecado é estarmos dentro da cachoeira e morrer de sede. Este é um grande pecado, mas um grandíssimo pecado, porque a ingratidão é absoluta. Se estáis existente e a gratidão desapareceu, somamos a possibilidade de que podemos tomar o rumo que quisermos, ter as impressões que quisermos, ter os sentimentos que quisermos, copularmos como quisermos, e ainda assim algo estará na luz divina e que fará de nós a própria luz. Quando vier a luz, filhos desta vida, é a cachoeira. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que vão morrer de sede com a cachoeira. Se a cachoeira é a própria existencialidade, estão procurando o quê? Uma resolução nesta vida. Uma apoteose melhor do quê? Se o fator do fundamento do próprio milagre, ele nos matar a sede, então mata a sede consigo mesmo, mas se nós estamos empesteados de tanta insolência e arrogância, de que um dia há de encontrar uma cachoeira de luz, e que nessa cachoeira de luz podemos matar a sede do espírito, da alma, do corpo e tudo mais. Então fechem os olhos, o que vai ser, é a Big Mael, o que vai ser depois? É isto. Estão vendo a cachoeira, estão notando este bem-vindo constante da vida, que faz a possibilidade de estarem vivos, existenciais, de qualquer modo possível. Aí está a cachoeira. Se por acaso o milagre de uma cachoeira não existir, pode acontecer todas as cachoeiras do mundo que não existirá. Porque somos tomados do contrário da luz, do contrário da cachoeira e do contrário de tudo. Menos do contrário das artimanhas particulares que temos, daquilo que desenhamos a vida, daquilo que desenhamos o caminho, daquilo que desenhamos nossos atos, daquilo que desenhamos tudo e ainda justificamos como o mais ideal e o mais maravilhoso e santo possível. Nesse fator, encarnados deste campo de vida, é o que sois, dentro do fundamento inquestionável. E todos os seres que por acaso ainda não deram o último expirar, como todos tratam, que estão muitos, milhões, que daqui a pouco não estarão, e daqui a muito pouco outros estarão embarcando e inspirando, mas bem fundo e vindo para cá, expirando e vindo para cá. Nesta provisoriedade imensa, o que acontece? O que acontece que ficamos desviados do milagre?
Porque o mundo é mau, porque a sociedade é mau, porque a política é mau, porque a economia é má, porque os seres que estão à nossa volta são maus. Então tudo isto é sair de um fundamento só. O que importa é que sois um. Tudo que está à vossa volta, seja o que for, qualquer nome que queiram dar, é um. Cada um tem seus vestígios e suas impressões. E quando essas impressões são distintas, é onde estará cada um depois daqui, dentro das suas próprias impressões distintas. Reúne-se coincidentemente com as impressões que tem, de que tem um dragão, coincide que todos falam ali tem um dragão, e ali eles reinam, e o dragão será idolatrado, e ficará o rei de todos, o dragão. Mas outros teriam uma impressão que não é o dragão, é o leão. E todos dizem, aqui está o leão. E todos dizem, como uma multidão imensa, aqui está o leão, na impressão de que o leão está. E o leão é idolatrado. Acontece que para cada um que está aqui, a obra-prima de reencontrar o que tudo precisam está em vós. Porque vós sois o milagre, qual outro milagre que vai encontrar? Qual outro milagre? Maior que este. Então, o maior milagre que possamos dar de presente para os nossos semelhantes é falar assim, olha, cuidado, porque é passageiro. Lugar de passageiro, na estrada, não construímos no meio da estrada, porque é passageiro. E o que nós vamos construir no meio da estrada? Quando nós vamos construir algo muito importante, na possibilidade de que estejam revelados os seres que é possível e que é passageiro. Se é passageiro, é aquilo que podemos deixar nesta terra. Dentro deste passageiro, vai dizer o que somos. Então saibam de uma coisa, quando nos manifestamos aqui, é como que se toda a pobreza e a miséria deste mundo fosse o coeficiente daquilo que pode ser. A miséria nunca é, já nós não fomos feitos para a miséria, fomos feitos para o milagre. Se o coincidente imenso de atmosferas e o coincidimento de impressões da miséria, e se do conhecimento todo de seres que são tão opulentos e importantes que produzem miséria, eles produzem miséria e falam, olha, saibam de todos vós que aquilo é um leão, e todos dizem é o leão. Se tudo aquilo que produz miséria terá sua conta, e aquilo que produz miséria por conta de cada um, dentro das suas impressões também vão dar conta. E o milagre? Então, sabe o que quer dizer milagre? Milagre quer dizer que do nada não conseguimos realizar a obra-prima, nem civilizatoriamente, nem por nós mesmos, nem mesmo de um fio de cabelo. Podemos fazê-lo de plástico. Ou pegar o cabelo do outro e pôr na cabeça do outro. Nada. Quer dizer, do nada, nada podemos trazer como manifestação. Então, um combinado de metais, um combinado de energia, um combinado dentro de equações exatas da física, da química, pode levar o homem a outro planeta, mas é um consignado deste planeta. Não há nada que não seja. É um combinado. E o maior combinado disso está na inteligência humana, e a inteligência humana ela é sustentada, porque não existe um aparelho que faça para nós essa inteligência. Nem para um ser pequenino que está inspirando aqui agora
e que ele já traz a própria inteligência, porque é uma entrada divina da inteligência. Enquanto este fundamento, quando caminhamos por este fundamento, então só pode ser um milagre. Produziram-se? Não. Produziram qualquer apetite? Não. Então saibam, o dispositivo da sobrevivência humana, onde estiverem nesta terra, mesmo em todos os aspectos miseráveis que seja, se atinente que saiba que está numa cachoeira e possa beber desta água, não estará miserável. Só que não coincide com a impressão, não é? Porque imediatamente não será mais miserável. Mas quem estiver na cachoeira e estiver com sede é miserável, morrerá de sede do interior do milagre. E faremos por nós mesmos daquilo que cremos que somos nós, a contraparte disto. Até o ponto que temos consignado em nós que o milagre não existe. Aí o milagre não existe, e no consignado até de que possam expressar isso por aquilo que ganharam de presente, até pela língua que ganharam de presente, até pelo hálito que ganharam de presente, até pelo ar que ganharam de presente. Então, reunir a cachoeira e o milagre que entra dentro da cachoeira e poderá matar a sede por milênios, estamos com sede. Não há como neste mundo mudar mais do que o fundamento. O que poderia este mundo fazer por cada um daqui, a não ser em detalhes minúsculos e insignificantes desta vida. Sois mortais, filhos desta vida. E a mortalidade por si mesmo não é uma chaga. É clara, é honesta, é digna, não está esquecida, não está em algum lugar por esquecimento. E não é uma impressão, é. Absolutamente é. Não enterramos nossos mortos porque ele tem a impressão de que ele está morto. Mas enterramos a nós mesmos com a impressão que estamos mortos. Se dentro desses fundamentos não for nada, então vamos morrer de sede na cachoeira. Quem pode matar a sede de alguém que está na cachoeira com sede? Quem pode fazer esta caridade? E vamos fazer caridade então para todos nós. Então diga para vosso filho, sabe, filho, você é a obra-prima do milagre. Você está, e é provisório onde caminha. Então, dentro deste provisório, o máximo que posso oferecer são os fundamentos. Porque se avizinhar a capacidade, filho, de fazer deste provisório algo que constitua e que depois vai valer para ser abrigo da miséria, então, aqui se expressa Abigmael. No conteúdo de sua expressão, há um milagre daquilo que sustenta e gratidão. Quer dizer que aquilo que eu sustento, eu fiz aqui agora. Eu fiz a complexidade da natureza humana e espiritual agora. Eu concluí de mim mesmo. Só me resta aquilo que sustenta. E só me resta ter a revelação constante que estou dentro de uma cachoeira.
pelo milagre principal e primeiro, sou existencial. A Big Mael é existencial. Neste plano, em outro plano, em outra atmosfera, ele é existencial. Então, na existencialidade, quando todas as impressões pérfidas, egoísticas, particulares desaparecem, nós somos só intermediários, mas como intermediários temos tudo, não nos falta nada, absolutamente nada. Existe frescor, abundância, existe bem-aventurança, existe a nítida gratidão que nunca cessa, existe a eterna estadia da oração, já que só existo através do Pai e daquilo que me sustenta. Bom, a partir daí, talvez, quando a nossa velocidade, nossa explosão e implosão for 1 milhão de vezes mais daquilo que possa esse reino existir, talvez sim, mas isto não importa. Importa que nós realizamos a obra-prima de fazer um guarda-chuva dentro da cachoeira e passar sede. Importa que, com a competência que temos na natureza humana e espiritual infinita, podemos utilizar os recursos que temos gratuitamente e realizar a obra-prima de ter uma impressão que é impossível tirar o guarda-chuva. E quem disser, olha, está com guarda-chuva aí, como vai beber água? Vamos lá bravamente, vamos brigar, vamos ficar ofendidos por algo tratar absurdo que eu estou com guarda-chuva. Então, se há algo aí que está muito longe, distante de um milagre, saibam, não vão encontrar em lugar nenhum, senão no próprio milagre de vossa existencialidade. Podem procurar. E sempre tratamos assim. Então, toda a coletividade deste mundo, bilhões de seres, não vai fazer nada, interferir nada neste agora. Apenas na sua competência atávica de sustentar-se, na sua competência máxima de multiplicar muito mais do que precisa, na sua competência máxima ou de produzir miséria, ou que outros produzam miséria através de nós. Querem provar isso? Que tratamos aqui? Vão abrir um portão daqui a pouco e vão jurar por todos os deuses que não estão com guarda-chuva impedindo que o milagre aconteça. Vão estar na certeza jurídica, na certeza hormonal, na certeza de todos os santos, de que isto, então, cada um com seu guarda-chuva. Se for o contrário, retornem aqui. E vão lutar por ela, abdicar por ela, intentar por ela, caminhar nesta terra, por todas as impressões que tem cada um. Se aqui não temos a revelação disto, como vamos ter a revelação lá? Então existe muita propriedade que diz que tem uma luz. Depois do túnel, uma luz gigante. Entramos dentro desta luz gigante e vemos e ficamos universo. Vai precisar passar para o outro lado para acontecer isso? Quando acontece isso? Isso sim, porque a luz é. E a escuridão é simplesmente a ausência de luz. E quando passarmos para o outro lado, há luz. Mas o que nós temos a impressão é que não há luz.
E o que vai valer é a impressão que temos. De outro modo, todas as leis estarão invertidas. Por todos os modos, podemos caminhar nesta terra, utilizando esses recursos deste milagre por todo o canto, e haveria de esperar que a luz lacinante estivesse esperando por nós, para alcançar-nos e levarmos para o céu, e levarmos para o Pai Todo-Poderoso. É aqui, é lá, é aqui, lá, e todos que estão aqui, e todos que estão aqui, as centenas, eles têm exatamente a impressão de como estavam aqui. Não há o que tire as impressões, nem que colocar de ponta cabeça, nem que empurrar para as nuvens celestes. Não há o que tire. Há o que tire para todos vós. Então feche os olhos que estão fechados a isto. Estão exatamente produzindo, avidamente, dia e noite. E ficamos guardiões das impressões. Pode ser de jacaré, pode ser de leão, pode ser de dragão, pode ser do que quiserem. E se tiverem as impressões, conjuntamente com os sentimentos, conjuntamente com toda a competência da natureza humana e espiritual, dentro das leis previstas ou não, dentro do que é justo ou não, porque tudo isso está acoplado, faremos as impressões totais. Se ela for de um desacordo, será, e ficará pulsando, e ficará pulsando. E aí diz, tira isto de vós, filho desta vida. Como tirar? Se a nossa competência é fazer valer e ser sustentado tudo que fazemos, esta é a lei. Cuidado, porque através do verbo, tudo que será realizado será sustentado. Se realizar a obra-prima de um guarda-chuva gigante dentro da cachoeira, morrerá de sede 1000 vidas. E o guarda-chuva será sustentado. Se este fundamento tiver algo que tratamos como revelação, então muda tudo. O que eu inventei, o que eu construí de mim mesmo e de que estou cuidando daquilo como guardião, como guarda daquilo, para que nada mude, nada, absolutamente nada. Então, de que tamanho? Somos ventrílocos? Ou de que tamanho somos aquele no colo do ventríloco? Então criamos personagens. E aquele que está no colo falará exatamente aquilo que, dentro do condizente que tratamos agora. Então, retornando, todo indicativo neste portal da vivificação, pleito ecumênico da verdade. Isto foi criado como um som e como um alerta por seres especialíssimos. Um portal, uma porta, sempre há entre algo e algo uma porta. Pode ser um papel, é uma porta. Pode ser qualquer algo, é uma porta. É uma porta que indica vivificação. Aquilo que possa vivificar, tornar mais vivo, realçado como vivo, e aquilo que tem a competência de mortificar este vivo. Se isto for a nossa bússola, o que for a nossa bússola, então podemos, dentro dessa propriedade, desta bússola, saber, olha, o que tomou aquilo que está morto em mim, o que mortificou aquilo que pudesse estar vivo. Foi o mau tempo, foi a garoa, foi o frio, o calor.
A proeza que mortifica é a capacidade e competência que temos dentro de todos os atributos da natureza humana e espiritual de realizar a obra-prima deste consenso de que somos cada um aqui de noite e de realizar a própria obra-prima. Ora, a estadia da obra-prima está no consenso. O consenso quer dizer assim: se algo que nós chamamos, e no consenso daquilo que podemos produzir, existe algo que há um consenso. Consenso quer dizer é como constituir-se um contrato. Um contrato se constitui-se de ambas as partes e talvez o consignado de fazermos bons negócios. No atributo disto é um consignado. Um consignado diz de que o outro está consignado com isto, em todas as feituras possíveis. Em todas. A feitura maior, da feitura maior de todas as feituras maiores de um contrato, está na cópula, porque lá existe uma fonte sagrada e gigantesca. Nesta fonte gigantesca existem centenas de seres. E nessas centenas de seres, quando existe este consenso, cada um do seu consenso tem suas atmosferas, tem suas vigências, e todas elas congratulam-se e abraçam-se. Como abraçamos como um contrato efetivo comum desta vida, qualquer um. Num consenso sempre seremos cobrados. Ou num consenso seremos felizes juntos. Ou num consenso odiaremos tanto juntos que conjugamos os dois ódios mais possíveis e ficaremos mortais. Por que tratamos disto? Porque todo consignado de que mortifica nesta terra, que abre nesta porta, por todos os cantos, onde tudo quase está morto, está dentro destes fundamentos. Às vezes é um contrato, 2 contratos, 3 contratos, depois acaba. A competência de fazer novos contratos, e é o que temos para o resto da vida. E de outras vidas, e de outras vidas. Quando viemos para cá, todos vós, para este campo de vida, já trazem isto. Se não fosse, este milagre logo aconteceria. E este milagre que está nascendo, saberia que estava dentro da cachoeira e não jamais morreria de sede. Mas já nascemos quase morrendo de sede. Do quê? Mas aí nós nos acostumamos a ficar com sede. E nos acostumamos a ficar com tudo. Nos acostumamos a ficar com dificuldades, com dores, com agonia, com melancolia, com débito, acostumamos com tudo. E sempre justificamos que foi a garoa. A garoa. Então, isto quer dizer que, retornando, foi dito assim: haverá a possibilidade da expressão, as 7 entradas que diz respeito, que se harmoniosas e têm totalidade. Com facilidade o guarda-chuva desaparece e estará e terá uma revelação. Estive centenas de anos dentro da cachoeira morrendo de sede. Desaparecerá este guarda-chuva, porque inventamos o guarda-chuva, a impressão do guarda-chuva. Prodigalizamos a capacidade de ser guardiões do guarda-chuva em todos os aspectos possíveis desta terra. E disse assim: será sustentado. Será sustentado. Como a Bigamael já trouxe. Será sustentado o braço que ergue. Será sustentado o músculo. Será sustentado o nervo. Será sustentado toda a circulação sanguínea. Será sustentado tudo. E tudo se fará e estará sustentado por natureza. Será sustentado o vosso ímpeto de levantar a mão.
Para ter o ímpeto de levar a mão, então precisou pensar, sentir. Precisou saber. Precisou saber que existe uma lei para levantar a mão. Então não é para baixar a mão, é para subir a mão. E tem que ser justo, porque se não subirmos a mão até o fim da árvore, é tudo justo, é tudo dentro da lei e é sustentado. É sustentado. Quem confeccionou uma arma? Tudo é sustentado, e dentro de todos os intentos possíveis. É sustentado que tem a mão, é sustentado um dedo, e é sustentado o intento, a inteligência, o desejo, o sentimento, o saber, a lei e a justiça para simplesmente puxar um gatilho. Disse assim, será sustentado. Se toda a escuridão e todos os seres das impressões totais da escuridão estão sendo sustentados, a escuridão também, o chão também. Então temos um grande problema, filhos desta vida. Tudo que vem de nós pode mudar montanhas como um milagre, ou pode confeccionar a possibilidade de assinarmos os piores contratos e termos as piores justificativas do mundo. As piores. Quando acostumamos que podemos ter justificativas piores, é normal e natural termos justificativas piores. E se podemos, e será sustentada as justificativas, podemos comprar um manto de santo. E será sustentado um manto, e será sustentado tudo que vier do quê? De toda a consignação da manifestação. Onde consiste? Consiste que do nada houve a manifestação. Ninguém sabe o que é o nada. Então vamos dizer que o nada, dentro desta órbita, é o nada consignado, é o nada que em totalidade ela possa ter. E deste nada podemos consignar um outro elemento por conta própria. Então, disto que tratamos, regiamente não é algo que está à frente, para poder justificar melhor. Uma escola de justificar melhor. De ter uma escapatória melhor entre os contratos. É de ter a revelação do que significa algo que nos sustenta. E que podemos pegar isto de graça e fazer o que quisermos e será sustentado. Porém, poderemos saber de um vírus, pegar o vírus, engoli-lo inteiro. Será sustentado o vírus e será sustentado aquilo que mortifica através do vírus. E em alguns dias estará degradado todo o organismo. Aí aquilo que sustenta a degradação do organismo se fará. Então não é que seremos absolvidos ou não absolvidos de tudo isto? Levaremos juntos, porque somos guardiões disto. Somos guardiões de tudo, com promessas ilimitadas. Então podemos estar próximo, dentro da cadeia, subsequente a esta vida, encontrar São Pedro e falar que, olha, São Pedro, a partir de agora, é assim, diz que sempre a partir de agora, e que no momento do que viu passa, dizem coisas, muitas coisas. Experimente tratar para São Pedro e falar a partir de agora. Ele fala, pode ser a partir de agora. Deixe tudo a partir de agora. Arremessamos tudo que é possível, entramos com tudo e vamos exatamente onde precisamos. Não precisa ter São Pedro, não precisa ter nada, nada. Se faz e se sustenta, se faz e se sustenta.
E já tratamos disso tantas vezes, que tentamos negociar será? Com este Deus que está em algum lugar. Deus está em duas apólices. Na manifestação e naquilo que sustenta a manifestação. Então sois feito disto, então sois o quê? Que imagem a impressão tem? Aí está a cachoeira. O que compreende de nós, de seres da natureza humana, que podemos explorar tudo até o contrário, podemos nos duplicar, triplicar, tudo pode. E negociarmos com Deus para que Ele não sustente mais nada que seja escuro, odiento, trapaceiro, e tire todas as justificativas do mundo. Não haveria ninguém nesta terra e toda a natureza estaria livre de nós, devastadores de tudo. E esta orbe se recomporia e ficaria em paz, em sossego, com todos os animais naturais que existissem. E de que mesmo que um tivesse potência para mastigar o outro, estivesse em equilíbrio. Porque nenhum animal que come outro animal, há rebanho suficiente para constituir um lugar onde tenha 100 deles, para ele comer um por dia. Ele vai comer na competência que tenha de caçar. Se acabar a competência, acabou a caçada. Se acabou a caçada, está justo. Então seria uma obra-prima do Pai. Não sustente mais. Mas se Ele não sustentasse agora a escuridão de nós, não nos reconheceríamos, porque nós aplicamos a capacidade de multiplicar a escuridão dentro dos nossos interesses. Depois ela fica sustentada e fica. E aí arrancaria de nós 2/3. Ficaria 1/3 do quê? De nós todos. Então é melhor não fazer negócio com o Pai, nem com o sustentador, nem com o manifestador. Deixem deste jeito. Então Abigail que expressa entre todos vós. Não há distinção nenhuma, apenas que eu tive a revelação que tinha um guarda-chuva e eu estava morrendo de sede na cachoeira. Apenas isto. E a impressão era absoluta e ficou. É impossível que não seja viver sem o guarda-chuva. É impossível viver. O guarda-chuva é minha vida. Instalou-se no meu coração, nas minhas vísceras, no meu cabelo, na minha idiotice, no meu esquecimento. E está o guarda-chuva. Então aconteceu só isso. Por isso posso tratar do guarda-chuva. E posso tratar que não há nenhuma possibilidade deste ser existencial que este som do boa-vinda não esteja chegando. Boa-vinda, Abigail. Boa-vinda. Esteja grato. Porque não que segue dentro do fundamento máximo, do nada, não produziria em absolutamente nada, nem a própria existencialidade. Isto simples. Isto significa que a cachoeira vem e nos limpa, nos purifica. E quando isto acontece, que nos limpa e nos purifica, significa que precisamos mais. Quer dizer que todos os grandes seres que vieram nesta terra e que em aparência eram miseráveis, em aparência tiraram o guarda-chuva. Em aparência, quem tira o guarda-chuva, a miséria desaparece. E quem fica com o guarda-chuva morre de sede. Mas Abigail, como que tira o guarda-chuva? Pelos fundamentos. Pelos fundamentos que sois existencial e que não produz nada, significa que
tenho uma revelação de como pude, dentro da impressão que tive, que me autofaço. Que a inteligência eu fiz porque eu sou inteligente, porque a inteligência eu construí e nas nuvens. Porque tem uma forma orgânica que me sustenta, porque se tirá-la morro. E que existe um natural coincidente com o organismo físico de se sustentar. Então saibam, cada um de vós nasceram do ventre e precisaram inspirar a primeira vez. Imediatamente eram inteligentes suficientes. Imediatamente sabiam recorrer onde encontrar o seu alimento. Sabiam se acolher para procurar o seu calor. Sabiam tudo. E eram. E não tinham inventado o guarda-chuva. Todos nós, todos vós, encarnados nesta terra. Então, algo que se faz sustentar. Porque quando estamos tiramos direto, se faz sustentar. Não vai morrer de fome, hein? Então, bendita essa possibilidade entre nós. Saibam, moram, residem e nasceram num campo de vida de encarnados. O restante são impressões de continentes, são impressões de tudo o que é possível que entendo daquilo, são impressões. Estais num campo de vida de encarnados. Não estar num campo de vida quer dizer que está no reino do Espírito, no reino daquilo que sustenta, daquilo que de verdade faz. Isto é um fundamento, é difícil isto. Se for difícil, é aquele guarda-chuva que temos e que não abrimos dele nunca. Nós vamos morrer com o guarda-chuva, vamos ter que fazer aquele lugar de madeira um lugar para sustentar até o guarda-chuva que vamos grudado nele. Então, crer que se sustentam, que são inteligentes por si mesmos, que realmente têm a competência do saber direto, que é inexorável. A competência que tem de copular, porque ganharam, porque fizeram, e que receberam de presente, isto muda tudo. Então sabemos que estamos em mãos de algo que precisamos ter todo o cuidado do mundo. Então quando passamos para uma outra velocidade natural, que é um milagre, então podemos dizer assim, isto não, isto sim, tem impressão que isto, tem impressão que não. Isto, vai acontecer isto. Deus nem existe. Então, quer dizer que aquele guarda-chuva do ateísmo, depois que estiver aqui, vai ser o contrário. E de que Deus maravilhoso venha abraçá-lo e falar, olha, eu sou Deus, não acreditava em mim? Não, a crença se sustenta. Então, todos nós temos um grave problema. Cuidado. Cuidado assim, olha. A minha impressão não é esta, é esta. A minha impressão é esta, é esta. Juntando esta impressão com esta impressão, constitui o que eu sou. Sim? Quer dizer que recortaram impressões, fizeram um bolo de impressões, enfiaram dentro de si e falaram, eu sou isto. Sois um derivado da competência de algo que vos sustenta milagroso, além de todas as fronteiras, de todas as concepções, de todas as inteligências e de tudo. Isso que nós somos. E se tudo é sustentado, saibam, a partir do portal, continuará sendo.
pode rogar, pode tudo o que é possível. Sois a natureza humana e espiritual, encarnados desta terra, todos. Todos inspiram e expiram este ar. Todos. Todos, governantes, desgovernantes, todos, de todos os maléficos, benéficos, todos estão, que nem numa sinfonia, inspira e expira, inspira e expira. E se houvesse um pregador, daquele que sustenta a roupa, e viesse algo e prendesse invisivelmente nesses narizes nossos, por alguns minutos acabaria tudo. Somos importantes? Nada de importantes. Então fazemos a nossa própria cela. Realizamos os contratos todos, temos justificativas de tudo, e alguns contratos normais e formais. Então temos a impressão que não precisamos pagar. É simples. Então este ser da natureza humana que se expressa aqui já esteve nesta terra muitas vezes. Muitas vezes. Estou no campo de vida encarnados através deste. Só que na ordem de Abigail e na ordem de todos esses seres, essa possibilidade é natural, é muito natural, que existe uma comunicação natural, uma convivência natural entre seres que estão em outro campo, em outras atmosferas se manifestarem. E Abigail está se manifestando. E é muito difícil isto, muito difícil. E muito difícil, porque o guarda-chuva de todos é gigante, imenso. O proibitivo é imenso. Escutam só a si mesmos e tenha certeza que a guarda-chuva tem que ficar aberta. Não é lindo isto? Então, quando estiverem, não conseguirem arrancar a cabeça, nem o sentimento, não conseguirem arrancar daqui, é que realizamos a obra-prima de estabilizar algo que não conseguimos mais arrancar. Acostumamos com isto, mas brigamos por isto. Então tratamos de algo. Filhos desta vida, deste campo de vida encarnado que sois filhos deste campo inteiro. Sois feitos dos minerais daqui, dos elementos daqui, ancestrais. Cada átomo que está aí é do tamanho de bilhões de anos. A água que está aqui e que está em todos os campos da vida possível é tão ancestral, tão absolutamente ancestral, que não dá para codificar o tempo. Está aí com todos nós. E se não fosse ela, não estaria. Então, em totalidade, sois fruto. Em totalidade, sois fruto desta terra. Sois fruto da inteligência maior. Sois fruto de tudo. A fizeram os minerais. Então, tudo ficou externo. Então, quem diz dos minerais é externo. Quem diz dos elementos é externo. Deus é externo. Tudo está em algum lugar inalcançável. Sabe que não conseguem alcançar as vossas células. Mas saibam, vossas células têm o feitio de uma inteligência por si mesma, que faz por si mesma. Vossas células, estas células deste corpo, sois fruto de tudo. Dependentes de tudo. Dependentes de tudo. O que é maior ou menor nisto? A miséria, a riqueza,
o poder. No alicerce disto, estamos longe de casa, que tudo ficou externo, até nós mesmos, e é sustentado. O mais importante de tudo isto que tratamos aqui, Abigail, então, qual é que é? O que fazemos disto? Não adianta ficar tratando disto. Economizar a potência que vos sustenta, porque ela em si mesma se fará, através da revelação. Escrevam isto e coloquem embaixo do travesseiro, em cima da testa, o que quiserem. Isto é uma equação exata. Ela faz por si. E o que é economizar? É ter a revelação que fizemos péssimos negócios, que demos justificativas às piores do mundo que não funcionam, ter a corresponsabilidade original. E diante disto, de que o próximo dia não esgotemos mais esta potência divina em nós. Potência divina em nós não quer dizer que vamos ficar fortes de músculos. Nós vamos ter um poder especial desta potência que nos sustenta, que não se esvai, como já trataram, uma caixa d'água que esvai e nunca enche. Mas que bobagem! É mesmo o contrário disto, é mesmo que crer que existe um guarda-chuva na cachoeira morrendo de sede. Bom, na prática do mundo. Então Abigail tinha uma ordem da grande fraternidade branca, e que a miserabilidade não contém o caminho, então ninguém é miserável, nem Abigail é miserável, nem dos todos que estão aqui são miseráveis. Neste comum deste mundo, se os bolsos estão cheios, poderão, neste grande civilizatório, fazer o que quiser. Bolsos vazios, pouco. Bolsos vazios, zero. Quer dizer que isto é verdade. E daquilo que tratamos, da potência divina, daquilo que se sustenta. Então, a grande proeza espiritual é ter um indicativo daquilo que podemos gastar com imbecilidade, com guarda-chuvas, com negativas, num critério de que ficamos escravizados por nós mesmos. É a critério de que o próximo, daquilo que incute do passo isso que nós tratamos. Economizar. Mas que besteira economizar. A minha impressão é que tudo isso é bobagem. Pronto. Ela já se sustentou. Então, que músculo que vai ficar forte? Para que possa enveredar naquilo que todos possam trazer, como o Abigail. Então, vamos dizer que na contabilidade normal de crédito e débito das vossas vidas, se está com poucos recursos e vai falar, o que eu faço? Economiza recursos. Não tenha a impressão que pode gastar 10 vezes mais, porque vai ficar 10 vezes menos. Em todas as faixas deste mundo é igual. Em todas. Quer dizer que todo credencial que se estamos vazios de recursos foi por causa da garoa. Porque temos impressões múltiplas. Essas impressões se fazem, e as impressões principais podem dizer agora, isso que a Abigail está trazendo, tem a impressão de que é uma grande bobagem. Pronto. Então utilizem a impressão. Como se utiliza uma preciosidade?
Então, se temos a competência das impressões, temos a competência da revelação. A revelação, ela só acontece quando esta potência divina em nós é maior, ela abre uma luz em cima e podemos ver através dela. Se não existir, estamos no escuro e ninguém pode acender, porque se assim fosse, para cada um que estivesse à frente, estaríamos com aquilo que acende. E assim acenderíamos, olha, está aceso, e apagaria na hora, porque o que iriam ver, queria que apagasse na hora. Mas deixando aceso, e tendo um estremecimento gigantesco, diante de tudo que tratamos, economizaremos até o último fio de recurso possível, diante de tudo aquilo que as impressões que realizamos e tudo. E se ela for sustentada aquilo, e sabemos a revelação disso, temos a revelação de tudo. Então esta revelação, significa aquele algo que todo mundo quer encontrar um grande místico e falar, me dá o segredo. Este é o segredo. Este é o segredo. E falaremos desse segredo constantemente. A este segredo, faremos que nem o guarda-chuva. Vai valer mais as vossas impressões, aquelas que esvaziam, vai valer mais todo, dentro do cognitivo, tudo aquilo que puder. Fazer valer dentro dessa competência gigantesca, desta obra-prima que gigantesca, que podemos ficar tão grande, recebendo tudo, falar, isto é bobagem, isto pode, isto não pode. Tudo que pode é aquilo que temos soberanamente uma revelação e que não nos vai custar aquilo que esvai e vai para algum lugar. Toda a miséria humana sai de um bolso grande, está no aquisitivo de sair de bolsos de milhões e para bolsos grandes, sair de milhões e para bolsos grandes. Quem é que vai ficar com os bolsos grandes e invisíveis de cada um de nós? Então, o Big Mael sempre trata dentro da grande fraternidade branca, o ouro que representa aquilo que não corrói, aquilo que por si mesmo, ele é tão inviolável, dentro de uma pureza, que ele está consorciado a toda a potência e riqueza do mundo. Ele representa. Então, eu vou apostar este anel e mais outros anéis que possa trazer, com cada um, se as impressões de cada um depois do portão não serão as mesmas. E que serão guardiões delas. E de que esta revelação não acontecerá porque apagará a vela de cima da cabeça. E no outro dia, amanhã, será idêntico. E quem trabalhará por isso é cada um. E depois de amanhã, e depois de amanhã. E o guarda-chuva estará aberto na cachoeira límpida e cristalina e com uma sede muito grande. Está aqui. Porque assim. Porque esta é a revelação. E ela é imaculada, a revelação. Não está sob distintivos, ou não está sob preleção, disposição, ou nada. Está aqui este anel. E será de quem abrir o portão. Lembrem da garoa. O problema é da garoa. O problema é que há algo em nós que explode do contrário e assinamos os piores contratos possíveis. E ficamos esvaziando. Apenas isto. É uma lei inexorável. Mas não. Está aqui o anel. Está aqui o anel. E será uma bênção a Big Mel entregar este anel.
Então, este ser da natureza humana que está se expressando, tem todo o cuidado do mundo com o que ele está expressando, porque ele escutou aquilo que nós passamos para todos nós, cuidado. Então, dentro do fundamento máximo, 1 segundo para cá, 1 ângulo para lá, dissipa-se. E tem algo que tem do contrário, que nos anestesia, insensibiliza e ficamos brutais. E podemos dar o consignado da vida que quisermos. Fomos nós que fizemos a obra-prima da realização, da materialização e do sustento. Então ganharão 1 milhão de anel. Dentro de toda a arrogância humana, que depois que exalar pela última vez, por condição própria, porque fazem realizar a vida, fazem realizar o corpo e fazem realizar estar aqui. Vivam outra vez, levantem e caminhem para casa. 1000 anéis. Então, se não for isso, não são nada. Nós, nada. Só somos sustentados, ganhamos tudo. Só estamos no reino dos elementos, dos minerais, fisicamente para aqui estar. Estamos na obra-prima da quantidade de sol que temos e calor para que estamos aqui. Não somos nada. Quando isto não somos nada, e temos a revelação que colocamos um guarda-chuva na cachoeira, existe uma prodigalidade no interior deste portal de edificação. A Big Mael está lá para tratar de fundamento. Escutou a Big Mael? Não é o que acha de fundamento, é de fundamento. Fidelidade. Se pisar de outro modo, gastará aquilo que está compensado agora para esta possibilidade. E os recursos diminuirão. Depois vai ser a garoa. Muitos anos foram necessários para estabelecer a possibilidade de um ser da natureza humana e espiritual através deste dom específico, deste que não realizou o dom. Não fez embaixo da árvore ou em cima um dom ancestral. Um dom ancestral, ele pode estar com centenas de pressões. E quando vamos nos expressar, aparecem centenas de impressões. Aí vamos escolher alguma impressão para tratar. Então, fundamento. Fundamento e fundamento. E vamos estar aqui até os últimos momentos desta possibilidade tratando de fundamento. Só depois do que tratamos, existe a sala 2, onde tiramos o guarda-chuva e ficamos com uma gratidão imensa do próprio milagre. Ora, o que fazer, Big Mael, tratando com estes seres todos? Tudo que é abençoado melhor e que eu recolho, a potência divina é meu caminho. Fora disto, o que vou acrescentar? De tantos milagres e milagres e milagres, vou acrescentar o quê? Então, como sempre tratamos seres invisíveis que estão, esta mão sempre faz ali, porque existe um cenário imenso de seres que estão e escutam esta voz do mesmo modo que escutam todos vós, a qualquer distância, e são muitos milhares que estão.
E do que mais importa este pórtico é dos seres que não estão, que ficaram fantasmas, que não estão mais sentados naquela cadeira, talvez. Viraram fantasma. Mas nós nunca vamos virar fantasma, não é? Mas há algo para todos. E para todos nós, e para todos esses seres, há algo aqui. Uma estadia diferenciada, que é igual para todos. Essa estadia diferenciada são seres especialíssimos que podem, porventura, num circuito, permitir que esta potência divina fique guardada um pouco aqui dentro, ou que eles permitam que seja. E está aqui entre nós, simples como a cachoeira. Dentro de ritos e dentro da fidelidade deste pórtico, tratamos sempre dos ritos de passagem de um ser da natureza humana e espiritual. Que teve a revelação, da revelação dada o quê? E já houve um estremecimento, um estímulo, um instinto de que havia mais do que nesse mundo todo, do que pudesse ele imaginar ou ter impressão. Disto resultou que este recurso a mais, ele se alinha por si, e quando se alinha por si, todos os consignados que tem de baixo para cima, ele consigna e tem uma totalidade. Nesta totalidade, todas as impressões desaparecem e só há o fundamento. Então existe uma questão, Abigail, como não vou mais assinar contratos? Então, se estiverem com dezenas de contratos assinados, minimamente que não seja mais um. Porque só de algo de mais um há um estremecimento enorme. E podemos dizer, dentro das impressões, tudo isto é bobagem. E assinar amanhã outro. No consignado deste ser, como exemplificando a possibilidade de algo. Encarnado. Como alguns, muito alguns, já houveram nesta terra. E o maior de todos, como se tratamos de um épico moderno, porque é recente, Cristo, na totalidade máxima que possa estar retida, naturalmente aconteceu tudo o que aconteceu. Ele fez o antes dele e depois dele. No apogeu do poder, depois todo o consignado, do contrário, fez dele uma pólice de, neste provisório, construir tudo o que é de pior nesta vida. Em nome de Cristo, em nome disto, em nome daquilo. Qualquer crueldade pode existir, qualquer maledicência pode existir, qualquer libidinoso pode existir. Mas deste ser que estamos tratando, na pólice diz-te quando integraliza-se e desaparece todas as impressões. Só existe a cachoeira e o milagre. Nisto existe algo, o ímpeto gigante de se aconchegar o máximo possível neste milagre e caminhar por ele e ir à fonte do milagre. Na pólice disto, sempre algo, e este algo é
ou uma passagem. Uma passagem surge porque na velocidade deste ser permite que tenha uma combinação dessas de velocidades, ela surge. E quando surge esta passagem é tão definitiva, como é definitivo aquilo que Abigail apostou agora. Bom, apostaram com ele e ele ganhou o anel. Quer dizer que não havia senão, não havia nada. Havia uma entrega em totalidade. E numa passagem desta, seria o inédito que iria acontecer, o inédito total, absolutamente total. E depois desta passagem, nada será igual. Não que ele poderia ainda estar nesta terra, mas nada mais seria igual. Nada, absolutamente nada. Então, ele aceitou o seu destino dentro daquilo. E esta passagem abraçou, levou para o interior dela com um guia, especialíssimo em passagem, mas um grande guia. Sabe o que encontraram na primeira estadia desta passagem? Algo muito inédito. A terra do descanso. Entrou em o descanso, abraçou em totalidade. Quando o descanso total abraça em totalidade, então, a primeiro algo que aparece dentro daquilo que você possa pensar, sentir, e tudo mais que havia chegado na grande bem-aventurança, na celeste estadia. Ora, por que atingir isto? Porque o cansaço encarnatório deste campo de vida, de muitas vidas, é extremamente cansativo. Então é tão cansativo que podemos dizer que quando temos um pequeno alívio do cansaço, podemos dizer, hoje estou descansado. E como no mundo dos cansados, estamos cansados, tudo se faz pelo cansado, no mundo dos cansados. Neste lugar do descanso, algo aconteceu. No lugar do descanso, temos uma entrada divina em nós que confecciona, dentro da matriz geradora da natureza humana e espiritual, que se não for esta entrada, nós não somos deste reino. Esta entrada é da gratidão. Imediatamente, a entrada da gratidão, ela faz assim, como uma flor, e a gratidão é gigantesca. Não tem senão, nem impressão, nem justificativa, nem nada do que é pior. É uma gratidão gigantesca. Se existe uma gratidão gigantesca, é porque reencontramos o lugar onde sabemos diretamente que tudo é por nós, em absoluto, até a mesma entrada, e até mesmo a gratidão. Mas sempre mencionamos como um fundamento a gratidão, porque na entrada da gratidão está em todos os seres desta terra. Pode estar a gratidão póstuma, pode estar a gratidão pelo ódio que está sentindo, pode estar grato pela arma que possa matar, pode estar grato. Então estamos falando de uma gratidão que é do mesmo lugar que entra, só que dentro de uma velocidade gigantesca, onde está purificado de todas as impressões mais imbecis que pode estar deste reino, e ele entra em oração. A oração é o feitio da fé de uma entrada. E este feitio da entrada de oração está no superlativo máximo da natureza humana e espiritual. Então, a oração não é porque resolvemos orar, não é porque vamos orar em um dia, não é porque vamos a um local para orar. Explode, implode. E a oração fica o natural.
Então caminhamos grato e orando, grato e orando. Isto é tão natural como a cachoeira que cai, límpida e maravilhosa. Então vamos estender nossas mãos com as palmas para cima, na altura do coração. Apenas pela estadia, não por obrigação, não por comportamento, não porque temos que fazer isto, por natureza simples. Nesta estadia, o inédito acontece por muitos modos. O inédito. Dentro do inédito e das vertentes deste inédito, deste portal da vivificação e dos seres que acompanham, há 3 vertentes, sempre. As mesmas 3 vertentes. A primeira vertente, que é o intento de seres que na progressão de cada um, que já se encontraram com um ser que está limpo, muito limpo. E ele diz assim, quero estar à frente. Estou à procura disto porque preciso disto. Já caminhamos juntos. Já oramos juntos. Talvez já matemos juntos. Mas está limpo. E como sempre brincamos, tomou banho e arrumou o cabelo bem limpo. E para cada um de vós, cada um de vós. E ele poderá colocar as mãos em cima de vossas mãos. E como é isto? Então sintam isto, olha como estamos. O que poderiam dizer para este ser, como encarnados nesta terra agora? Então sintam, estão encarnados nesta terra, neste campo de vida. Ele está desencarnado em outro campo de vida, mas está lúcido. E se foi convidado para aqui estar e se bateu a porta, precisaria estar lúcido. E ele precisaria estar lúcido, que um dia ele tem a impressão de que era o dragão. Depois ele teve a revelação de que foi, e de que teve algo que pudesse sustentar, e de que foi atrelado a uma grandíssima idolatria, que ficou olhando o dragão por algumas vidas. Convertam tudo isto no que quiserem, é uma prima de cada um, dentro de vossa privacidade. Só não sejam mendigos, pedintes. Poderão sentir uma insignificante eletricidade nas mãos, significando que não é do tato, é do contágio. A segunda vertente são esclarecimentos sobre guias. A nobreza do esclarecimento sobre guias. Então se faz hoje todos os modos de aproximação, e todos os modos e todas as petições, todos os modos de intento com relação a guias. Então os guias dizem assim, guias não são desobsessores, guias não arrumam propriedades físicas de recurso, e guias são guias. Guias são guias. E a propriedade do guia
é que quando teve daquilo que tratamos, um estremecimento suficiente de um ponto para outro, ele se apresenta. E o quesito de um guia, quando ele se apresenta, é imenso. Não é por particularidades. Exemplificando no modo comum desta terra, onde possivelmente se perca em lugares longínquos, em locais desérticos, em lugares montanhosos, em locais de florestas. Então, perdem-se se não conseguirem encontrar haverá um tempo curto, porque poderão perder a vida. Então, quando existe um guia da montanha, e ele se aproximar, então sabe que a estadia de um guia neste momento, sabe o estremecimento que é, sabe o ímpeto que é de encontrar um guia, e o guia simplesmente conhecedor, e dentro do estremecimento que há, diz: acompanha-me, é de graça, só me acompanhar, é minha casa. Apenas ele vai dizer: tudo isto que está trazendo aqui, todas estas malas, esse troço, deixa tudo aí, porque não vamos carregar no colo, porque as vossas pernas não suportarão o caminho. Tudo, deixa tudo. E assim é um guia. Como todo guia se apresenta no estremecimento e diz: deixa isto. Então o guia diz que ele está sem trabalho. Está difícil o trabalho. Porque todo mundo quer levar tudo. E não há perna o suficiente para levar. Terceira vertente, seres curadores. Não trabalham por nada, apenas pelo seu próprio ímpeto. E pelo seu próprio ímpeto, precisam estar exatamente onde precisam para realizar esta obra. Sabem por quê? Porque se seres curadores forem naquela cachoeira e falar: olha, tira o guarda-chuva, tira o guarda-chuva. Aqui estamos propensos a tirar um pouco o guarda-chuva. Então estes seres aprofundam-se em todas as camadas, são muitas as camadas que já estão vindo de vidas, as camadas daqui, as camadas do corpo e as outras camadas. No máximo que puderem, como no máximo que podem, existe a chaga. No máximo que pode o vírus, no máximo que pode a necrose, no máximo que pode, elas estão para ser o máximo. E eles agirão no máximo que podem. Seja em qualquer plano da possibilidade de estarem sadios. Então, a outra estadia aqui, com estes seres, então a pujança de um contágio diferente. Na pujança deste contágio entre nós, o facilitador estará ao máximo. Sempre dividem suas proezas em etapas. Sempre, com carinho e atenção, pedem: não atrapalhem. Sempre dá 3 dias de efeito, e depois haverá de retornar algumas vezes para o seu feitio total. Depois de curados, se fizerem a anticura, mais uma vez, estarão prontos.
A segunda vez estarão prontos. A terceira vez não terão direito mais de atuar. Aqui estamos, filhos desta vida, são muito rápidos e velozes. Milionésimo de segundos eles atuam. E naquilo que for indicado fora daqui farão, não indicado. Naquilo que urge, naquilo que faz, não nada daquilo que possam ser obrigados, porque jamais são obrigados. Não são escravos, não são inquilinos, não são nada disto. Dentro disto, existe a competência de que se sustenta. Está sendo sustentado. Encostem as duas mãos. As duas palmas das mãos significa quando uma encosta na outra, existe uma totalidade. Então entraremos no estado agraciado da consagração. E para consagrar, ficamos miúdos de todas as impressões particulares, miúdos. Nisto, a consagração é algo efetivo, além de todos os horizontes possíveis daquilo que podemos ter a percepção. A consagração está num quilate, na obra-prima do Criador, da criatura, na obra-prima do que manifesta e na obra-prima do que sustenta. E na consagração temos a revelação absoluta, que tudo é feito por nós em absoluto. Existe a tríade tão antiga, infinitamente maior dentro do tempo, da consagração crística, da consagração de Cristo com seus discípulos. A consagração está desde o reino do começo de tudo. Então a consagração desapareceu. E muitas vezes consagramos e quando consagramos por qualquer obrigação, este efetivo não sustenta a própria consagração. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto não está no módico da Santa Igreja Católica Romana, está no módico ancestral desde o princípio. E Cristo utilizou-a porque é um fundamento. E outros virão e vai utilizar o mesmo fundamento. O mesmo fundamento, e este fundamento está em tudo. Podemos abaixar as mãos. Sabemos muito bem o quanto qualifica o tempo hoje, que tudo é breve e rápido, como se não tivesse outro breve e rápido, como tivesse outro breve e rápido. Sempre temos que aprofundar dentro do tempo, e este tempo muitas vezes é inóspito para o corpo, mas precisamos de todos os recursos possíveis.
Estamos encerrando. E lá do princípio, do bem-vindos, aqui tem um som de bem-vindos. Desligamos o botão, mas ele continua e vai continuar para sempre. E traz bem-vindo para toda manifestação e seu sustento. Salve, filhos e filhas.